É carona, por favor. Então, vamos ver. Olha, eu que sou orador, meu filho. Vou ter que substituir a marcação. Vamos marcar. Então, boa noite, pessoal. Estamos aqui numa sexta gelada em São Paulo, dia 24 de julho. E a gente vai continuar nosso grupo de leitura, leitura barra estudos, né? Às vezes a gente vai por pontos, às vezes a gente vai por leitura linha a linha mesmo. Do escritos, estamos no A Direção ao Tratamento e os Princípios do Seu Poder, que a gente ia sair desse texto, mas aí a dona Kelly falou que a gente, mas a gente não vai continuar. Abrimos votação e fomos vencidos pelo poder do povo, por muita gente que nem está aqui hoje. Depois eu vou fazer lá, vou ver quem votou e quem apareceu. Então a gente está na página da minha versão, tá? 618. Eu gosto de sempre falar aí, falar para a Valéria. Os números que tem de colchetes é da versão francesa, então às vezes se a gente tem divergência, a gente pode usar sempre a versão francesa que a gente se encontra, que é a página 612 e 613 da francesa, tá? Que é o ponto 4, como agir com seu ser. Então assim, a gente sempre prepara uma fala, Valéria, mas também sempre está aberto para dúvidas. Então, sempre vai ter espaço para fala e nunca vai ter obrigação de fala, tá? Então, pelo que eu entendi, todo mundo deu uma olhada no texto. Então, eu queria começar aí abrindo a fala se alguém quiser trazer alguma questão que tocou mais do texto, seja alguma reflexão, como ele se encadeia com o resto do texto, alguma dúvida, ou como a gente costuma fazer também, alguma parte mais difícil para a gente ir lá e ler linha a linha. Então, eu abro aí para vocês. Quem está aqui, só não esquecer que a gente tem um microfone, senão ninguém ouve nós. Acho que eu posso começar. Vocês conseguem me ouvir? Aí, vocês me escutam? Sim, Boa noite, gente. Prazer, né? Para quem não conhecia. É, eu acho que foi bastante interessante o texto, sim. E eu achei legal que ele vai falando um pouco do lance de agir em seu ser, né? Como que o analista vai se colocar e ele vai explorando muito sobre a demanda. Achei até legal, porque na faculdade a gente costuma falar, tipo, o analista ele vai frustrar o paciente. E o Lacan fala, tipo, não, tô falando isso, mas não é isso. E muito sobre explorar, desculpa, o significante. E eu acho que a única parte que me deu uma duvidazinha, assim, é na página 621, mais ou menos. Não lembro qual parágrafo, mas eu anotei. Que é quando ele fala que ele escuta os analisantes, né? E ele tenta escutar, mas sem compreender o que está acontecendo. Tipo, ele só escuta para perceber qual que é o discurso do inconsciente, o discurso do pensamento. Algo assim. E aí, eu não sei, eu queria ouvir um pouquinho mais, assim, porque ele fala sobre compreender ser um fim em si mesmo. Aí ele, tipo, eu não sei, ele fala, mais vale não compreender para pensar. E aí eu queria entender um pouquinho o que que ele tá querendo dizer com pensar, o que vocês entenderam, né, por isso, assim. Uhum. Um pouco do que a gente falou na supervisão também, né? Uhum, total. Foi muito com supervisão. Sim. A gente estava falando, só para situar, a gente estava falando um pouco na supervisão do Matheus sobre isso, assim, sobre como a gente é acostumado a um regime de saber, e aí na nossa área eu acho que muito tributário do saber biomédico, de discriminar, de qualificar, de definir, de ter um protocolo de intervenção. Então, muitas vezes no começo da clínica, a gente se pergunta muito pelo diagnóstico, pelo centro da fantasia, sobre a demanda, sobre o lugar transferencial. E daí a gente brincou um pouco com o Matheus, que às vezes não está entendendo o que o paciente está falando, é um bom sinal analítico. Não é uma impostura analítica, mas é um sinal que você ainda está aberto, né, a esse sentido que vai aparecendo. Eu acho que a gente podia fazer uma rodada de, se todo mundo tiver dúvida, a gente faz uma rodada com questões, porque eu e o Luca a gente se reúne um pouco antes e fica passando o texto. O Luca estava ali com umas dúvidas da parte final também,
Você lembra disso certinho? E eu posso dar uma passada agora no meu texto e ver se pintou uma dúvida. Depois a gente abre para Kelly, Ana Tá, e pode Valéria. ser. É, eu ia sugerir de ir fazendo dúvidas por pontos. Então, eu pensei em passar por exemplo, Geral. 621, para a gente já não ir para 621. Vai que alguém tem uma dúvida na 619. Tá. Porque aí a gente anota todas as dúvidas e vamos passando nelas. Pode ser? Anotei algumas dúvidas. É... eu queria dar uma passadinha na questão do significante do falo sobre um véu transparente. Tem página? Tem página 620. É, achei ali, nesse ponto 2 esse parece que é um tanto um elogio que ele faz à escola inglesa aqui em alguma parte. Achei interessante. E depois ele fala sobre o véu transparente do significante do falo. É, no A patologia da propensão, no ponto 3 eu fiquei com um pouco de dúvida, mas aí depois eu fui dar uma olhada aqui e parece que ele está seguindo nessa crítica do analista se colocar como um eu a ser identificado, um superior a ser identificado. É isso? Patologia da propensão? É no final do 3, último parágrafo. Ah, tá. Tá. É, aí ele fala um pouquinho da felicidade como ter virado um fator da política, né? Pelo que eu entendi ali, relacionado um pouco à Revolução Francesa, que coloca a felicidade como um objetivo comum. É, que mais? Aqui. Ele também critica essa noção de fim de análise como uma identificação, né? Para deslocar isso para a questão do desejo e de sustentar a demanda. Ele vai retomar essa coisa de sustentar a demanda depois. O ponto 6 ele passa muito rápido ali, né? Simplesmente falando dessa coisa do pensar para depois introduzir. Eu acho que aí é que vem essa tua questão, né? É, onde eu mais embananei ali é a questão da demanda antiga, demanda atual. Achei legal pensar um pouco também sobre a demanda intransitiva e o sujeito transitivo. Do ponto 7. Ponto 7. O ponto 7 é muito bom. Uhum. Eu acho que a gente já leu o ponto 7 inteiro. Sim, também acho. Tá, o ponto 8 ele critica ali a noção de regressão como um fenômeno, né? E ele traz ali para uma coisa de estrutura, de significante mesmo, a estrutura da linguagem. No ponto 9 eu achei interessante que ele fala ali sobre a frustração, que é um pouco que o Matheus trouxe aí de não ser um objetivo em si, se frustrar, né? Mas sim sustentar essa demanda. Que é o que ele também continua ali no ponto 10. E que ele introduz a questão do síncrono e diacrônico também. Sincrônico, diacrônico. Sincrônico. Situar. E, bom, é isso. O ponto 11 eu acho interessante também essa coisa do fascínio pela frustração que ele está criticando aí no desvio da psicanálise da época. Boa. Pessoal online, querem contribuir aí com pontos? Eu estou anotando todos aqui para a gente ir repassando ao longo do texto. No momento, não. Ana? Eu, eu, eu percebi que ele fala muito da escuta, né? Que é esse jeito de escutar muito peculiar e que eu acho que é muito, parece que eu entendo, mas eu também entendo que é muito difícil de explicar. Acho que por isso a poesia, né? Entre aspas, que a gente estava falando. Eu queria perguntar para vocês, se for possível, se alguém que atende quiser responder, como que para vocês como é que é a escuta na prática?
sei se eu posso. Estou trazendo uma dúvida, uma curiosidade da prática e não exatamente do texto, mas eu fiquei muito curiosa para entender se isso é possível, isso tudo que ele, essa escuta que ele traz na prática, se tem algum exemplo, assim, ou algum relato de vocês que fazem. Perfeito. Não, eu acho que encaixa super com a parte que o Matheus perguntou da página 621. E eu acho que é todo o ponto 5 que vai ser a continuação dessa leitura, né? Que é preciso tomar o desejo ao pé da letra, né? Então me parece que essa pergunta é interessante, né? Parece que ele está preparando o terreno justamente para responder isso, mas acho que a gente, no momento que for discutir essa coisa do Matheus, eu acho que a gente pode trazer uns exemplos clínicos, né? Do que é essa escuta aí um pouco diferente, né? Talvez diferenciar significante e significado. Acho que pode ser interessante. Nossa querida Kelly, alguma anotação aí, como que fala? Algum sublinho? Alguma sublinhação? Como que fala quando tá sublinhado? Algum sublinhado, né? Algum, sub, algum sublinhado antigo? Ah, eu tenho bastante coisa aqui marcada, mas como eu não li antes, assim, Tá. vocês falaram da demanda, né? Ele fala, tem uma parte aqui da demanda, mesmo intransitiva, né? Não implica nenhum objeto. Parece que tem um pouco a ver com essa questão da demanda ser uma, né? Toda demanda ser uma demanda de amor. Eu acho interessante uma frase da página 622 da Zahar, né? Que ele fala: nada é mais temível do que dizer algo que possa ser verdadeiro. E aí me lembra muito essa questão do analisando, de, por exemplo, de temer mesmo dizer algo em análise, né? Porque é justamente a análise está nesse lugar do sujeito poder ouvir aquilo que ele disse. Então, né? Me Uhum. lembra muito, né? Nada mais temível do que dizer algo que possa ser verdadeiro. Então, e aí eu vi de uma colega hoje, achei super interessante, ela dizendo assim, bom, os analisandos pagam, né, para ir à análise, mas para não fazer análise, porque quando chega, né, no processo analítico, muitas vezes, né, por conta de ser conteúdos bem difíceis, talvez, para poder falar e dizer e tudo mais, né, se paga justamente para não fazer análise. Chega muitas vezes dizendo muitas coisas, quando na verdade, né, não quer dizer aquilo que precisa ser dito. A gente estava falando disso, né? O Aham. quanto o analisando, às vezes, ele enrola para dizer algumas coisas que Uhum. precisam ser ditas, vamos dizer assim, coisas que teriam de ser ditas, mas o como é difícil mesmo, né? Tocar em determinadas coisas, e aí vai se dizendo de outras coisas, só que o analista ele está divertido disso, né? Então, quanto menos o analisando espera, é justamente nessas intervenções do analista que ele faz surgir aquilo que o analisando teme dizer e acaba sendo induzido a dizer, né? Então, eu acho Uhum. super interessante essa frase. Sim. Eu puxando um pouco para análise, né? Eu acho engraçado às vezes que o paciente às vezes tem alguma questão ou não que está circulando assim, e daí ele começa a contar, porque eu estava no Uber, e daí ele contou pro Uber a coisa mais importante que ele nunca tinha trazido para análise em tipo 2 anos de análise. Mas pro Uber ele fala, então, porque não sei o que tal. E daí eu falei pro Uber, eu falei, acho que eu tenho que levar isso pra minha análise também, né? Então é engraçado, parece que às vezes a gente é pago, né? A pessoa frequenta esse lugar para responder a um ideal de estar em dia com a saúde mental, né? Mas justamente para não se implicar, né? Como, tá, já fiz o check da minha saúde mental, né? Paguei meu analista. Pronto. Eu não preciso seguir. A impressão que eu tenho é que o inconsciente ele abre e fecha, né? Ele não fica acessível toda hora, né? Do meu ponto de vista, assim, Sim. não sei se esse é o ponto de vista do Lacan também e de vocês Aham. todos. E então eu acho que acessar o inconsciente é realmente muito difícil, né? É um acaso mesmo, né? Aham. E quanto mais você procura, mais ele se esconde, né?
Por isso que nesses lugares que não são lugares propriamente analíticos, ele aparece, né? Você está no Uber, você começa falando livremente, né? Na hora que você vê, você está contando para onde você está indo com aquele Uber, para casa de uma pessoa que você está indo escondido de outra pessoa, porque essa pessoa não sei o quê. Então, é muito interessante mesmo. E pro Lacan, sim, tem tudo a ver com o tempo lógico, né? É, essa coisa da temporalidade, né? Manda lá, Kelly. Eu achei que uma outra marcação, que eu acho bem legal, da página 625, que fala que o analista que quer o bem do sujeito reflete aquilo em que ele foi formado e até ocasionalmente deformado. A mais aberrante educação nunca teve outro motivo senão o bem do sujeito. Então, Lacan fazendo uma crítica, né? Que o analista ele não está nesse lugar de querer o bem do sujeito. Porque o que que é o bem do sujeito? Bom, o que é bom para mim pode ser ruim para o outro, o que é ruim para o outro pode ser bom para mim. Então, ele está dizendo, né? O quanto é uma aberrante educação a gente se colocar nesse lugar de analista que quer o bem do sujeito, né? Porque aí Lacan vai deslocar a questão justamente depois, né, do desejo, que o analista ele precisa querer que o analisando deseje. Deseja o quê? Não sei, né? Aquilo que ele queira desejar, né? Enfim, aquilo que de alguma forma, né, tá sendo ali, ele não tá conseguindo se implicar com o próprio desejo dele, né? Ter notícias de alguma maneira, né? E aí Lacan vai dizer justamente de que o analista ele não está nesse lugar de querer o bem do paciente. Isso é realmente um alerta, né? Porque às vezes a gente pode cair nesse lugar, nesse erro, né? Ai, queria tanto que o meu, por exemplo, analisando, sei lá, né, se separasse desse fulano que, enfim, parece que não está sendo, né, legal com ele, mas não é nesse lugar, né? Uhum. A gente não pode entrar nesse lugar, né? É o sujeito que precisa, né, poder encontrar ali como que ele vai lidar com as próprias questões, né? Não tem a ver com o desejo do analista. O analista precisa desejar que o sujeito deseje, ponto, né? Uhum. Eu ia sugerir para a gente ir passando pelos pontos que não foram citados, só para a gente ver se tem alguma questão, tá? Então, o ponto um aqui ele vai colocar o Firenze, né? A introjeção e a transferência, e o fim da transferência como introjeção da figura do médico ali na economia subjetiva, né? Como conclusão de análise. Ele coloca do aqui e agora, né? Da figura do analista. Eu acho que é mais um dado histórico curioso. Acho que ele não traz nada muito de debate. Acho que sugeriria a gente passar. Aí ele faz esse contraponto ali no 2, né, na falta a ser do sujeito, como cerne da experiência analítica, né? Ou seja, o sujeito analítico, tal qual a psicanálise entende, não é redutível a qualquer predicado, a qualquer substância, né? Ele é da ordem de uma falta, né? Ele vai falar aqui da escola inglesa, de distinguir a relação interpessoal, né? Com a relação que a gente tem com os objetos. Daí vai trazer ela Sharp, e daí traz aqui alguns dados, né, da exigência que impõe, aqui estou no finalzinho, de uma onisciência ao analista, para ler corretamente as intenções dos discursos do analisado, né? Então, falando um pouco de um manejo clínico da escola inglesa, a partir desse momento em que se dá um ideal de uma relação de objeto, que eu acho que também ele está aqui circulando, está fazendo revisão bibliográfica. Mas aí, alguém também não entendeu um pouco que parece que ele está aqui, de certa forma, elogiando essa fria objetividade que consegue olhar para além do engodo, uma relação mais simbólica, para além de uma relação dual. Então, eu acho que não avançam propriamente para o simbólico, mas conseguem tirar da relação de uma relação. A minha impressão é que ele está o tempo todo criticando justamente a não colocação no campo do simbólico, de esbarrar com o campo do simbólico, mas que ele coloca que o grande avanço é deixar de enxergar uma relação interhumana, interpessoal, e ver uma relação sujeito-objeto. Né? Todas as relações do sujeito se dariam do campo sujeito-objeto. E na análise não seria diferente. Mas tem uma hora que ele fala
Não sei se é nessas páginas, assim, mas ele comenta que os objetos parciais da Klein, no grupo que ele estava fazendo, ele fala o seio, o falo, o excremento são significantes e o sujeito, ele é esses objetos. O sujeito é o falo, é o excremento, é o seio. Eu acho que eu confundi um pouco essa parte. É no ponto 3. Não sei se é um pouco depois, é que eu não anotei a página. É no ponto 3. Ah, tá. Tá. Aí eu não sei se ele não tá falando um pouco dessa coisa mais autoerótica que dessa mistura do bebê com esses objetos, como não tendo muito bem essa diferenciação. Se mistura com o seio, se mistura com o excremento, se mistura com o falo. Foi aquele lance do primeiro tempo, né? Que o bebê e a mãe são um só. Algo assim. Ó, eu acho. Ó, vocês online aí ver o que vocês acham, vocês também. Eu acho que o 3 é um importante, principalmente o último parágrafo do 3, que ele tem ali um argumento que tá de ponta cabeça. O Lacan é cheio disso. Ele te dá a conclusão, depois você vê o que tá na base do argumento. Eu sugeriria a gente ler o 3, bem curtinho. Pode ser? Você manda aí, Luquita? Autóctones ou não, foi ainda pelos ingleses que o fim da análise foi mais categoricamente definido através da identificação do sujeito com o analista. Certamente varia a opinião quanto a ser de seu eu ou de seu super-eu que se trata. Não se domina com tanta facilidade a estrutura que Freud destacou no sujeito, quando nela não se distingue o simbólico do imaginário e do real. Digamos apenas que não se forjam colocações tão apropriadas para chocar sem que alguma coisa pressione aqueles que as formulam. A dialética dos objetos fantasísticos, promovida na prática por Melanie Klein, tende a se traduzir na teoria em termos de identificação. Essa parte, né? É que esses objetos, parciais ou não, mas seguramente significantes, o seio, o excremento, o falo, o sujeito de certo os ganha ou os perde. É destruído por eles ou os preserva, mas, acima de tudo, ele é esses objetos, conforme o lugar em que eles funcionem em sua fantasia fundamental. E esse modo de identificação só faz mostrar a patologia da propensão a que é impelido o sujeito num mundo em que suas necessidades são reduzidas a valores de troca. Só encontrando essa mesma propensão sua possibilidade radical pela mortificação que o significante impõe à sua vida, numerando-a. Perfeito. Essa parte é bem interessante, né? Eu não entendi direito porque que ele coloca aqui a coisa dos valores de troca. A mortificação do significante, beleza, eu estou entendendo aí que quando se aliena o significante, se perde alguma coisa da vida. Bom, não sei se alguém quer falar alguma coisa aí. Eu acho que tem bastante coisa para falar, mas queria dar uma passada por geral. Bora. Sobre o ponto 3 agora, né? Eu não sei, eu pensei agora, lembrei um pouco do objeto transicional, né, do Winnicott, que acho que depois de um tempo ele não é nem objetivo nem subjetivo, ele fica ali no meio. E não sei, eu lembro que quando a gente viu o Klein na faculdade, ele fala muito desse momento muito inicial do bebê, em que tipo, o bebê ele tem aquele lance da posição esquizoparanoide, em que ele ou quer agredir o seio porque ele está dividido, ou ele ama o seio e tudo mais. E aí eu lembrei também, que tinha comentado agora, dos 3 tempos do Édipo. Se eu não me engano, no primeiro tempo tem esse lance de que o bebê é um só com a mãe e tem essa fantasia do gozo único, né? Algo assim. E eu não sei, acho que é isso. E aí você falou dos valores de troca agora, fiquei pensando naquele lance de que o desejo do sujeito é o desejo do outro. E aí eu não sei se ele vai identificar que, tipo, na relação ele teria que sempre suprir alguma coisa com essa mãe, que ela seria onipotente nesse começo. Não sei se eu viajei nesse final, mas foi o que me veio, sabe? Como escutam por aí, ó? Querem comentar? Eu não tô conseguindo. Tá. Não tá conseguindo o quê? Ou abriu sem querer?
Parece que a gente Acho travou. que ela travou. Parece que a gente travou. Acho que travou, né? Ah, travamos. Ou voltamos? Voltamos, né? Para mim tá normal. Tá. Ah, o meu travou. Pode falar. Eu acho Então, que... Ah, desculpa. desculpa. Eu estava estudando esses dias um livro do Durval, que ele é da psicose, e ele fala sobre o objeto parcial. E aí talvez ajude, porque tem a ver com isso, né? Diz assim, eu vou ler duas partes pequenas, fala assim, ó, diante do outro, que neste primeiro encontro propõe que seja o outro materno, o sujeito procura uma resposta, algo que lhe dê sentido. Na intimação que faz pela sua demanda, se ele me diz isso, que quer ele de mim? O que encontra no outro é falta vazio, e diante do silêncio do outro, passa a constituir seu desejo e a responder por si mesmo a esta questão. O sujeito a responde com o que tem ao seu dispor, seus objetos. Objetos que lhe faltam para sempre ao se alienar no significante, no primeiro véu. O sujeito, então, tenta se completar, identificando-se com o objeto, que foi o que Lacan colocou aqui, né? Ele se faz de objeto. Ele fica nesse lugar do objeto, né? Se Uhum. identificando com o objeto que surge como resto do véu da separação. Aí tem uma outra parte que ele diz assim: por sua condição essencial de desamparo, o ser humano depende, de maneira radical, do grande outro. E como não sabe de que forma esse suposto sujeito deseja, não sabe como este outro quer. Seu destino é colocar-se numa posição que possa servir ao gozo do outro, e por isso se faz de objeto. Com outras palavras, diante do enigma do desejo materno, a criança procura fazer sacrifícios, quer entregando seus objetos, seio, fezes, olhar e voz, quer propondo para, quer propondo para objeto desse desejo sua própria perda. É o fantasma de sua própria morte que está em jogo. Estes objetos, ditos parciais, apresentam-se como dons para a mãe, e embora perdas, não têm ainda a consistência do real. Então, acho que é por isso Uhum. que ele coloca aqui, né? Que o sujeito fica nesse lugar de objeto e oferece esses objetos parciais, porque ele se identifica a esses objetos, seja seio, fez, olhar ou voz. Sim, perfeito. Muito boa essa cita, inclusive. Que texto que é, Kelly? Então, ele tem vários parágrafos desse objeto parcial, é o livro do Durval, é um livro do Durval Quekinato, ele chama A Clínica da Psicose, é um livro bem legal, fala bastante sobre a psicose, castração, metáfora paterna, é bem... Muito legal, muito legal. Depois eu mando lá no grupo, o PDF. Boa, boa. Uma coisa que me chamou a atenção aqui do argumento invertido do Lacan, né? Me parece que a gente pode ir lá na última linha e daí ler possibilidade radical pela mortificação que o significante impõe à sua vida, numerando-a, né? Então, o Lacan está o tempo todo aqui batendo na tecla que não se trata do objeto, se trata do significante. E o significante tem esse efeito, né? Isso não é só psicanalítico, né? A gente pode ver lá a palavra e as coisas do Foucault, por exemplo, ele vai trazer toda uma discussão sobre isso, como o conceito mortifica a coisa, né? A partir do momento em que a gente dá nome para as coisas, a experiência que a gente tem com aquilo, e talvez a Ana possa falar melhor que eu sobre isso, né? A experiência que a gente tem com a coisa passa a ser uma experiência muito mais mediada pela linguagem do que essa experiência sem a nomeação, né? Aí a gente pode pensar em vendar para experimentar comida, enfim, todos esses apelos sensoriais que tentam tirar a gente desse mundo inequívoco do conceito, né? E daí que ele fala, que ele faz a distinção, né, que a gente sempre faz da necessidade, da demanda e do desejo, que as necessidades são reduzidas a valores de troca. Então, o que, que é? Essa necessidade inaugural de, do seio materno, de leite, para apaziguar a fome, vai se transformar no significante que tem por função a troca. Então, o significante me permite falar, Luca, eu preciso de tal coisa, e não aquela necessidade que está em mim, né? Então, ele fala dessa necessidade passada ao valor de troca. E daí eu acho que o final da cita que a Kelly trouxe é perfeita para falar que o sujeito em algum momento se torna esses objetos, né? Não só por ele poder se identificar com esses significantes, né? Que a gente pode pensar no que voe, né?
Eu gosto muito dessa metáfora, provavelmente todo mundo já ouviu, mas a galera não ouviu, né? Que o Lacan fala da louva-a-Deus, né? Que a louva-a-Deus transa lá com o Senhor louva-a-Deus e corta a cabeça do Senhor louva-a-Deus. E daí você tá lá com aquela louva-a-Deus de 3 metros de altura e ela olha no fundo do seu olho e você não sabe como ela te vê, quem sou eu. Mas quem você é diz sobre o desejo do outro. Porque se eu for louva-a-Deus homem, eu tô fudido. Eu vou morrer aqui agora. Então você reza para não ser. Então o Lacan faz toda uma articulação para mostrar como quem a gente é, que é esse falo imaginário, né? Essa consistência que a gente tenta dar para a gente, na real está respondendo a essa pergunta sobre o desejo do outro, né? Então o que o outro deseja, né? E se a gente for pensar em termos freudianos, o que o outro deseja é para eu não morrer de fome, para eu não ficar desamparado, né? É um pouco a resposta que a criança tenta dar. E aí eu acho que fecha certinho com essa citação que a Kelly trouxe, que é muito boa. Muito boa. Alguém? Um comentário. Você falou, acho que a Ana comentou de poesia no começo. Eu lembro de um texto que eu li que falava que a linguagem, ela usava, era o que você falou agora, de um meio instrumental para se atribuir as coisas e tal, nomeando, de um jeito muito, acho que é isso, instrumental. E a poesia, ela ia usar de uma forma mais, a palavra como um fim em si mesmo, tipo um quadro, né? Que um quadro você olha e tem vários significados. E a poesia vai pensar um pouco nisso, tipo, tem vários significados cada palavra que eu uso. E aí você pode, enfim, tem vários exemplos no texto. Mas, não sei, fiquei pensando um pouco nisso também. Uma outra forma, né, de se relacionar. Só foi o que me veio, né? Aham, aham. Sim. Inclusive, Ana, eu acho muito legal isso para pensar a arte, tá? Porque pro Lacan, essa mediação da palavra é uma mediação meio imperiosa se a gente não estiver falando de uma coisa da ordem de um trauma, né? Então, como a gente pode experienciar algo que não seja da ordem do trauma, sem tanta mediação linguageira, né? Eu acho que é um campo interessante. Alguém quer comentar alguma coisa sobre o 3? Não, acho que não. Luquita, não? Não, tô com umas coisas na cabeça, mas eu acho que vai dar mais confusão do É? que qualquer outra coisa. Certeza? Daqui. Fala. Não, eu tava viajando aqui sobre isso da identificação com o objeto e de pensar isso um pouco na constituição do sujeito ali. E voltando ali para a coisa da castração, frustração e privação, desses momentos dos cortes ali, né? E, e aí eu tava vendo aqui um pedaço do 4 quando ele fala de como a mãe passa de ser mãe simbólica para mãe real e o objeto passa de objeto real para objeto simbólico. E aí, assim, tem de alguma maneira articular essas coisas aqui, não consegui, fica aberto caso alguém. A Kelly, no caso, que domina bem essa parte. Mas era só essa viagem mesmo. Quer comentar, Kelly? A gente só põe aquele nas fogueiras. Não, mas eu não entendi aonde. Não, essa parte que a gente estava falando sobre o Ser o bebê, objeto, né? o bebê identificado com o objeto, ele é um objeto, né? Ele é esse objeto como objeto. Aí eu fiquei tentando articular isso pensando como objeto real, né? E aí eu não sei para onde vai essa viagem. E aí seria talvez um momento anterior à frustração. Para tentar articular o bebê com a mãe, é isso? É, Tá. Pensar o estatuto, o registro do objeto para conseguir pensar o estatuto da mãe Não, e a e pensar modalidade de fala. essa passagem mesmo, não chegando em algum lugar específico, né? Mas simplesmente para conseguir ligar essas coisas, sabe? Uhum. Por exemplo, em que momento aqui que seria isso do o sujeito identificado com o objeto? Seria esse pré-frustração da constituição do sujeito, entende? Entendi. Sacou, Kelly? Então, porque, assim, se a gente for pensar na frustração, né? É,
o objeto real seria o seio. Então, o bebê não entra nesse lugar, né, do objeto enquanto real, né? Porque aí o que entra seria justamente o seio materno, né, nesse primeiro momento. E aí, você está falando assim, se a gente pode identificar esse momento do bebê se fazer de objeto enquanto algum lugar em algum momento, seja na frustração, privação ou castração? Isso, e aí me vem isso como um momento pré-frustração. Hum, Pensando aí que a é. frustração seria um corte que transformaria a mãe de real para simbólica e o objeto de real para a mãe de real para não, a mãe de simbólica para real e o objeto de real para simbólico. Porque no 4 tem uma parte que ele vai falando que quando cai a onipotência, que não é a onipotência da criança, a onipotência materna, é que é aí que acontece isso dessa passagem da mãe real para simbólica, e aí os objetos se tornam simbólicos, e aí que parece que começa uma operação simbólica e desejo, né, no caso. O que, Mas enfim, talvez para mim dê ainda é para meio pensar. confuso. Mas talvez dê para pensar até na frustração, no sentido de que nesse primeiro momento da frustração tem uma questão que o bebê ele ainda não tem essa percepção entre o eu e o outro. O eu, né? Tipo assim, de que ele é um outro. Na Uhum, verdade, ele tem essa identificação como se fosse único, né? Como se ele e a mãe fossem uma pessoa só. Ele não tem ainda essa separação. Então, uhum, talvez dê para pensar ainda assim no campo da frustração, nesse primeiro momento. Porque é nesse momento da frustração inicial que o bebê ele ainda não faz, não consegue ainda fazer essa diferenciação, né? Tem uma percepção ali de início de que, bom, não sou uma pessoa à parte dessa mãe, né? Porque uhum, ele acha que ele é, né? Enfim, ele e a mãe é uma pessoa só. Então, talvez dê para pensar que nesse momento há uma identificação com o objeto. Eu acho que talvez dê para pensar nesse sentido, sabe? Porque veja, o objeto real nesse primeiro momento é o seio materno. Só que se não há diferenciação por enquanto para o bebê, né, na relação dele dual com essa mãe, até haver uma primeira simbolização, né, dessa presença e ausência que vai ocorrer também nesse momento, presença e ausência. Mas até então, enquanto há só uma presença ainda, ele ainda não tem essa diferenciação. Então, pode-se dizer que há uma identificação dele com o objeto. Eu sou isso, porque ele não faz diferenciação. E aí uhum, vai haver uma separação a partir do momento dessa ausência, né? uhum, Como a gente falou lá desse primeiro momento da frustração, que o Lacan vai citar a bola, né? Aí a gente lembra do Freud, do Fordá, né? De uhum, jogar o carretel e trazer de volta. Então, é nessa presença e ausência que já vai inserindo uma falta, e aí vai tendo uma diferença, conseguindo possibilitar uma diferenciação, né? Então, mas uhum. acho que dá para pensar, assim, na É, frustração. sim, sim. Não, ajudou, Kelly, valeu. Vamos. Uma sugestão? Seguir lendo? Eu acho que o 4 é um ponto bem simples também, que a gente não precisa se demorar muito, se ninguém tiver alguma dúvida, né, claro, mas pelo que a gente deu aquela passada, ninguém tinha dúvida, que ele tá falando ali que, ah, talvez a psicanálise seria um lugar onde a gente teria menos essa marcação simbólica do objeto e a nossa vida seria um pouco mais feliz desfrutando dos nossos objetos, né? E dele fala, não, é justamente a marcação que os objetos têm, né, que são a linha férrea da análise, né? Então, por onde a análise vai passar, que é o significante. Isso está logo no primeiro parágrafo. Ele vai falar aqui da Revolução Francesa, vai trazer Aristóteles, a camisa do homem feliz, uma sombra feliz, e termina com a questão do desejo do analista, só citando. E aí eu acho que a gente poderia ir para os 5, né? Uhum, Sem. E aí acho que a gente entra no pensar e compreender que o Matheus trouxe, né? E que conecta com a pergunta da Ana. E eu sugeriria a gente ler, então, o 5. O que vocês acham? Bora. Bora? Quer ler ou não, Matheus? Pode ser. A gente começa do começo do 5? Eu acho. uhum. Decadência. Beleza.
A decadência que marca a especulação analítica, especialmente nessa ordem, não tem como causar impacto, simplesmente ao sermos sensíveis à ressonância dos trabalhos antigos. De tanto compreender um monte de coisas, os analistas em geral imaginam que compreenderam um fim em si e que só pode ser um happy end. O exemplo da ciência física, no entanto, pode mostrar-lhes que os mais grandiosos sucessos não implicam que se saiba aonde está indo. Muitas vezes, mais vale não compreender para pensar, e é possível percorrer léguas compreendendo sem que isso resulte o menor pensamento. Foi justamente esse o ponto de partida dos behavioristas, renunciar a compreender. Mas na falta de qualquer outro pensamento numa matéria, a nossa que é a antífisis, eles tenderam a se servir sem compreendê-lo daquilo que compreendemos, ensejo para nós de um resgate de orgulho. Uma amostra do que somos capazes de produzir em matéria de moral é dada pela noção de oblatividade. Essa é uma fantasia de obsessivo em si incompreendida. Tudo para o outro, meu semelhante. É o que se profere, sem reconhecer nisso a angústia que o outro, com a O maiúsculo, inspira por não ser um semelhante. Aí acabou o 5. Eu tinha notado até o que é oblatividade, que eu não conheço, né? E aí tá escrito como conduta de renunciar aos desejos para satisfazer o outro. E aí ele fala, né, tudo pro outro e como se o outro fosse um semelhante. Aí eu fiquei pensando nesse outro no campo imaginário, que é um O pequeno, né? Um A pequeno. É um A pequeno isso. E eu acho que, não lembro em qual texto que tá, mas ele fala como um objeto também. Esse outro pequeno como um objeto. E aí, não sei, acho que dá para relacionar um pouco com o que a gente estava falando. Mas ficou mais fácil agora que eu li, porque ele vai colocando várias explicações, mas deu para entender, assim. Tipo, é melhor talvez não entender, que é o tema da supervisão que a gente estava falando, e ver aonde vai, assim. Acho que ficou mais claro dessa vez. Querem fazer um comentário sobre a escuta que ela tinha perguntado? A escuta acho que vem mais no 7, né? Mas Dá pra dar uma entrada. Ana, vi um olhar diferente seu? Passou algo aí ou quer falar? Não, eu acho muito interessante essa coisa de não, mais vale não compreender para pensar, né? Uhum, Essa coisa de você escutar sem tentar entender, né? Escutar sem uhum. tentar chegar num fim. É escutar para quê, então? Pronto, a pergunta. Uhum. Eu gosto de quem não é iniciado no nosso campo, que coloca a gente em cada saia justa, assim, né? Porque a gente aceita essas coisas e fala, que bonito, né? E daí a gente não vai a fundo no que isso tem, né? É, mas eu acho que aqui, ó, ele vai colocar esse compreender. Porque assim, o Lacan, ele vai trazer a física aqui não à toa, porque ele tem um ideal de formalização da psicanálise que é de um ideal científico muito alto, né? O Lacan vai para o estruturalismo para buscar um suporte epistemológico nas ciências humanas, para não precisar falar de subjetividade, não precisar falar da experiência que o sujeito tem com alguma coisa. Então ele vai criticar isso. E isso vai levar ele muito fundo, né? Nas figuras topológicas, na teoria dos conjuntos, na matemática. Ele vai longe nesse processo. Então eu acho que aqui tem uma crítica ao sentido, né? E principal, porque assim, tem uma sacada que é a nossa antecipação imaginária, né? Então o significante, porque assim, dentro da linguística, o Saussure, que é um estruturalista da linguística, né? Ele vai colocar o significante, que é a imagem acústica, a fonética da imagem, e o significado que essa imagem tem. Então, a árvore enquanto minha fala e a árvore enquanto significado, né? Enquanto significado. E daí tem uma outra articulação enquanto representação gráfica, né? Então tem esses dois lados. E daí o Lacan ele vai fazer todo um questionamento e ele vai falar que o significado ele é efeito da cadeia significante. Então, no momento em que eu estou falando que tudo isso que eu falei até agora é mentira, no momento que eu anuncio a mentira, tudo que eu falei retroativamente ganha outro significado.
Então, o Lacan ele vai questionar muito essa antecipação imaginária dos analistas. Então, o Matheus está me falando uma coisa, eu já sei o que o Matheus está falando. Eu já sei o que o Matheus está falando. Isso, eu não estou escutando o Matheus. Eu estou escutando minhas antecipações imaginárias sobre o que eu penso que são as questões do Matheus. É só no momento em que eu consigo estranhar essa fala do Matheus enquanto uma fala de um outro, que isso começa a ganhar um estatuto diferente para o Lacan. E dele vai trazer, por exemplo, o exemplo é ótimo, né? Ele vai trazer o exemplo das ciências físicas, né? Que ele vai falar em outro lugar. É o exemplo do engano, é a história do engano, né? A ciência como a história do engano. Então, todas as teorias físicas, elas são erros. Erros, 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 erros. Então, é a história de um erro sucedendo a outro erro, um engano sucedendo. E ele coloca isso como um certo ideal científico, né? Como não é a verdade que está movendo ali, é o engano. Então, a gente avança mesmo sem compreender, e às vezes, por que a gente não compreende, né? Se a gente for pensar lá nos pré-socráticos, tudo é fogo. Pronto, esquece, o mundo inteiro tá resolvido, né? A gente não gera questão, né? Então, me pega muito nesse lugar, né? E aqui no final, só para terminar as minhas impressões, ele vai trazer essa coisa da oblatividade, do obsessivo, que igual a gente falou, né? O Lacan vai definir as estruturas de acordo com as relações que elas têm com o desejo. Então, a histérica é aquela pessoa que vai sustentar o desejo pela insatisfação o tempo todo. O obsessivo vai sustentar o desejo pela proibição, né? O desejo é sempre impossível. Ele é sempre impossível. Então, o que ele está falando aqui? O obsessivo, ele nunca assume o desejo dele porque ele quer dar para o outro o tempo todo. Para o outro, para o outro, para o outro, para o outro. Mas o que está em jogo nisso? É justamente para esconder que o outro que constitui ele, que ele vai responder essa pergunta, o que o outro deseja, não é esse outro, né? Não é você, Ana, que vai responder sobre o meu estatuto. É um outro louva-a-Deus gigante, entendeu? É um outro que me aniquila, que me coloca na ordem da angústia. Então ele vai questionar que justamente a sacada da psicanálise, e da psicanálise é ele, né? Por mais que a gente possa fazer um remendo freudiano, é apontar para isso, para a diferença do grande outro para o pequeno outro. Não são relações de comportamento, resposta, punição e gratificação pelo comportamento que está em jogo. Não é da ordem desse pequeno outro que gratifica para lá, gratifica para cá, pune para lá, pune para cá. É da ordem de algo que define o sujeito a partir do desejo, de uma falta, que é de um campo que ele desconhece, inacessível para ele enquanto linguagem. Então, eu acho esse 5 muito bom, assim, muito bom mesmo. E ele faz de novo essa crítica, né? Essa cultura americana do happy end, né? O happy end do sentido, enfim, esse fechamento do uma. Até do diagnóstico, né? Porque se a gente vai escutando, tentando enquadrar a pessoa no lugar, acho que fez mais sentido pensando nisso agora. Aí você não tá escutando, você tá só enquadrando ela. Uhum. Faz mais sentido. E o final feliz, né? Uhum. Fala, não sei se o Matheus terminou, mas é que ele quer falar. Ah, tá. Pode falar. Não, eu achei maravilhosa essa pergunta da Ana, né? Então, por que que se escuta, já que, né, nós vamos escutar para não compreender? Porque se eu compreendo, eu fecho o sentido, né? Eu compreendo a partir dos meus significantes. Eu acho muito legal pensar quando analisando, por exemplo, uma analisanda chega e fala assim: bom, meu marido morreu. Um exemplo, né? Meu marido morreu. E aí, bom, eu tenho, né, duas questões. Eu posso respirar e esperar ver o que vem depois disso. Meu marido morreu, né? Ou, se o analisando não dizer, eu posso perguntar assim, bom, e como que você está se sentindo? Porque, veja, se eu escuto e compreendo, eu vou já responder, esse é meu marido morreu, sinto muito por você, lá, 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 lá. E aí, quando eu espero ou eu questiono como que a pessoa tá mediante esse meu marido morreu, a pessoa pode dizer, por exemplo, graças a Deus que ele morreu, porque ele me batia, eu não aguentava mais, foi um livramento. Então, veja, o escutar para compreender é a partir dos meus significantes do que seria o meu marido morreu. E aí responder a isso, né, desse lugar. E aí escutar para não compreender, a gente não vai fechar o sentido, a gente vai perguntar como que é, o que que é isso, meu marido morreu para ela.
né? E aí talvez, né, se a pessoa, dependendo do que a pessoa falar, talvez você pense, bom, talvez é adequado dizer sinto muito, né, por você, ou não dizer nada, ou pedir para falar mais. Então, quando a gente não compreende, é justamente é possível a gente não fechar o sentido e poder perguntar e ouvir o sujeito falar mais de como que é isso para ele a partir dos significantes dele, né? Perfeito. Luquita, Matheus, Valéria. Eu acho que ficou ótimo aí depois dessas falas. Boa, Maravilhoso. boa. Então, batemos 5 aqui. Então, 7. O 7. Não, o 7 é mais longo. É bem longo, na verdade, né? Uhum. O 7 é 622. Deixa eu só passar aqui. A gente passou então a volatilidade. Tá, aí estamos no ponto 7. Que tem essa coisa da interjeição que é super legal, né? Então tá. Quer falar algo, Matheus? Não? Tá, eu vou assumir aqui o 7, então. Deixa eu só arrumar a imagem. Pronto. Então vamos lá. O analista é o homem a quem se fala e a quem se fala livremente. Está ali para isso. E o que isso quer dizer? Tudo o que se pode dizer sobre a associação de ideias não passa de um figurino psicologista. Os jogos de palavras induzidos já vão longe. Aliás, a julgar por seu protocolo, nada é menos livre. Aqui, só historicamente, o Jung tinha uns trabalhos, né, de mostrar a prancha com imagens e ver como a pessoa associava, falar uma palavra e ver qual outra palavra a pessoa associava, ver qual era o tempo de resposta, e depois entrevistar a pessoa e perguntar o que ela achou a hora que ouviu tal palavra. Enfim, tem toda uma história da psicologia ligada a essa associação de ideias, né, o associacionismo. O sujeito convidado a falar na análise não mostra naquilo que diz, para dizer a verdade, uma liberdade muito grande. Não que ele seja agrilhoado pelo rigor de suas associações. Elas, de certo, o oprimem, mas é que, antes, desembocam numa fala livre, numa fala plena que lhe seria penosa. Né? Tudo bem até aqui, né, pessoal? Associação livre como não sendo tão livre e como o livre não é nada confortável. Né? Nada é mais temível do que dizer algo que possa ser verdadeiro, pois logo se transformaria nisso, se o fosse. E Deus sabe o que acontece quando alguma coisa, por ser verdadeira, já não pode recair na dúvida. Será esse o procedimento da análise, um progresso de verdades? Já escuto os coxas grossas a murmurarem sobre minhas análises intelectualistas, quando sou o primeiro, ao que eu saiba, a preservar nelas o indizível, que seja para além do discurso que se acomoda à nossa escuta. Sei disso melhor do que ninguém, quando simplesmente tomo o caminho de ouvir e não de auscultar. Né? A diferença entre uma escuta e uma técnica de escuta. Né? Sim, isso mesmo. Não de auscultar a resistência, a tensão, o opistótono, a palidez, a descarga de adrenalina, em que se reconstituiria um eu mais forte. O que escuto é por ouvir. E aqui tem uma nota de rodapé, né? Que é sobre os diferentes significados em francês, né? Ouvir, entender, captar, reconhecer, né? Ouvir não me força a compreender. O que ouço não deixa de ser um discurso, mesmo que tão pouco discursivo quanto uma interjeição, tá? Vamos mais um pouco, mas tá esquentando, eu já vou avisando os tripulantes, tá? Pois uma interjeição é da ordem da linguagem e não do grito expressivo. Só para situar todo mundo, eu e o Luca aqui, eu esqueci o que era uma interjeição.
Acabei de pesquisar Interje- também. Interjeição é o ai, ui, a, an. Mas o que é mais interessante é que ele é da ordem do apelo e convoca o interlocutor. Então é isso, tá? Que a gente tem que. Ele não é um grito expressivo, ele é uma ordem da linguagem. E aqui a gente continua, vai ficar mais claro. É uma parte do discurso que não cede a nenhuma outra no que tange aos efeitos de sintaxe numa ordem que determina. Ou seja, pensando o discurso como um discurso ordenado, tal qual uma interjeição, que convoca um sujeito, um objeto e um verbo. Tá? É nesse lugar que o Lacan está convidando a gente a ouvir o discurso do analisante. Tudo bem? Sintática enquanto essa estrutura, né? Não é semântica ainda, não tem significado, é só a sintaxe. Eu era horrível nisso, nas aulas de português. Meu Deus, eu sofria. Objeto, direto, subordinada. Então vamos. Naquilo que ouço, sem dúvida, nada tenho a replicar. Se nada compreendo disso, ou se, ao compreender algo, tenho certeza de estar enganado. Aí está ressoando o exemplo da Kelly sobre a morte do marido para mim. Isso não me impediria de responder. É o que se faz fora de análise em casos similares. Eu me calo. Todos concordam em que frustro o falante, e ele em primeiríssimo lugar, assim como eu. Por quê? Se eu o frustro, é que ele me demanda alguma coisa. Que eu lhe responda, justamente. Mas ele sabe muito bem que isso seriam apenas palavras, tais como as recebe de quem quiser. Ele nem tem certeza de que me seria grato pelas boas palavras, muito menos pelas ruins. Essas palavras não são o que ele me pede. Ele me pede pelo fato de que fala. Sua demanda é intransitiva, não implica nenhum objeto. Aí estamos na ordem da sintaxe. Tá? É claro que sua demanda se manifesta no campo de uma demanda implícita, aquela pela qual ele está ali. Dois pontos. De ser curado, de ser revelado a si mesmo, de ser levado a conhecer a psicanálise, de ser habilitado como analista. Mas essa demanda, ele sabe, pode esperar. Sua demanda atual nada tem a ver com isso. Nem sequer é dele, pois afinal fui eu que lhe fiz a oferta de falar. Eu adoro quando ele faz essa inversão. Somente o sujeito é transitivo aqui. Consegui, em suma, aquilo que se gostaria no campo do comércio comum, de poder realizar com a mesma facilidade. Com a oferta, cria a demanda. Ou seja, a partir do momento em que o analista propõe a associação livre, ele oferta algo que vai voltar para ele como demanda, né? Então ele brinca, né, com esse lugar que é um assunto muito caro a psicanálise, num nível um pouco mais profundo e ético, né, que é tomar a psicanálise como uma modalidade de gozo, um sintoma contemporâneo e uma doença também, né? Então, o que está em jogo de satisfação da gente colocar uma pessoa para falar para a gente tudo o que vier à cabeça, né? Que sintoma que a gente está alimentando, né? Muitas vezes os pacientes falam, eu estou cansado de falar de mim, eu não aguento eu ser o centro de estudo, né? E o dispositivo analítico tem um quê de ensejar isso, né, em alguns pacientes. Então tem uma discussão que é muito sutil, assim, né? Eu enunciei de uma forma bem grosseira, mas que tenta debruçar sobre isso, que eu acho super interessante. Mas queria ouvir de vocês o que vocês acharam. O Luca falou a gente discutiu um pouco a interjeição. Não sei se você quer comentar alguma coisa, Matheus. Que eu vou falando e eu vou comentando, né? Eu sou terrível.
Ah, eu fiquei pensando, eu estava lendo um texto do Seminário 15 essa semana, e aí ele vai falar um pouquinho sobre como é mais ou menos o trajeto analítico, né? E aí ele fala que no começo o sujeito, a pessoa vai se colocar no lugar do eu não penso. E eu não penso sobre um saber, eu notei aqui que tá bem bagunçado, mas sobre uma coisa que não está sendo pensada, que é sobre essa falta da pessoa, né? Esse vazio e tudo mais. E ao longo do processo, o analista também se coloca nesse lugar do eu não penso, para justamente o que eu entendi aqui, é esse lugar de não compreender antecipadamente, de perguntar e tudo mais. E aos pouquinhos a pessoa vai indo nesse lugar do eu não sou, porque nesse primeiro momento o sujeito ele está alienado no significante. Então, pelo que eu entendo, é tipo, ah, eu sou legal, eu sou extrovertido, eu sou tímido. E aí, quando ele vai para esse lugar do eu não sou, é porque não necessariamente ele é essas coisas, mas ele se identificou nesses lugares. E, não sei, acho que eu associei muito com esse texto, assim, que acho que ficou mais claro o texto e, inclusive, isso aqui agora. E o que eu acho interessante, né, é a gente pensar numa fala de análise, né? Acho que retomando um pouco a questão que a Ana trouxe, né? Porque tem uma parte da psicanálise não, mas um uso que se faz da psicanálise, e até discutem a questão do Freud ser judeu e da leitura dos textos sagrados, né? Da psicanálise como uma hermenêutica, então como uma interpretação de texto sobre o que é o dito do analisante, né? E o que eu acho interessante, por exemplo, quando o Matheus fala, um paciente diz, eu sou extrovertido, eu sou tímido, né? O que o Lacan aponta é que a gente tem que olhar a estrutura sintática, né? A gente não tem que olhar o dito, mas o dizer, né? O próprio ato enunciativo, e de enunciar isso na frente de um outro. Então, isso muda muito a perspectiva de você estar tá ouvindo só uma frase e uma frase a ser colocada como uma demanda a ser respondida, né? Enfim, não que o analista fique fazendo um jogo mental o tempo todo, né? O Freud fala que atrapalha a gente quando a gente está ouvindo o paciente fala, mas será que eu estou entendendo? Mas será que eu entendi certo o que ele quis dizer? Né? A gente também tem que ter uma atenção flutuante, que ele chama, né? Alguns significantes que se repetem, prendem a gente, umas palavras, a entonação de voz, então é uma escuta um pouco flutuante. Mas quando o Lacan fala de sintaxe, parece que ele está apontando para essa coisa, né? A diferença do você ser um cara tímido, ser dito no banheiro com você sozinho e ser dito num lugar analítico, né? Onde se espera uma resposta, né? E onde você oferta uma demanda, onde sua fala não é livre, né? Enfim. Alguém tem um comentário? Eu fiquei aqui, vou. Ele pergunta, É. só para cortar, Kelly. Queria falar? Pode falar, Não, cara. fala você primeiro. Não, o meu é uma coisa muito rápida aqui de ele fala, mas essa demanda ele sabe, pode esperar. Não parece uma coisa besta, mas não sei do que ele tá, se alguém pegou isso aí. Pode falar, Kelly. Onde? Demanda pode esperar. É quando ele tá no penúltimo parágrafo do ponto 7 que ele tá falando da demanda implícita aqui, do ser curado. O parágrafo começa, é claro que sua demanda, terceira linha. Aí, na quarta linha, ele fala, mas essa demanda ele sabe, pode esperar. Não parece uma coisa boba isso, essa frase aqui, mas eu não sei o que tirar muito bem disso. Então, eu não sei se tem a ver com isso, mas eu acho interessante porque a demanda ele coloca até um pouco lá em cima, né? Essas palavras não são o que ele me pede. E aí me lembrou muito uma citação do Seminário 4, porque ele fala justamente sobre isso. Ele fala assim que é, a demanda, né, ela não tem a possibilidade de ser atendida. E aí ele fala, atendida ou não, ela vai se aniquilar e se anular e se projetar numa outra coisa. Então, eu acho interessante esse conceito que o Lacan coloca de que a demanda, ela não é.
não está nesse lugar de ser atendida ou não, porque ela é uma demanda de uma outra coisa e de uma outra coisa, ela vai passar, né, de uma coisa para outra, porque no fundo toda demanda é uma demanda de amor que comporta, né? Acho que por isso que ele coloca aí, não sei, mas eu acho que sua demanda é intransitiva. Porque é esse pedido focado mesmo num reconhecimento, de ser amado, né? E aí, quando ele fala, lá embaixo você falou, né? Essa demanda, sabe, pode esperar, porque não é disso que se trata. Aí me lembrou uma outra coisa que ele coloca lá no. Ai, gente, nesse livro, nos escritos, na Ciência e a Verdade, o texto, que ele fala justamente que a gente precisa interrogar a demanda. Porque na interrogação da demanda, a gente vai encontrar a relação com o desejo, né? Porque veja, o desejo é uma pergunta, eu não sei o que que eu desejo, mas através da demanda a gente tem notícias daquilo que o sujeito deseja. Então eu acho interessante que justamente parece que é um pouco disso, de que. E aí, eu tenho um pensamento que assim, a gente tem que tomar só um cuidado, porque a demanda ela é um conceito teórico, e às vezes a gente acha que a gente não pode responder nada que o paciente nos pergunta, né? Mas não é bem assim, né? Então, às vezes, como diz, às vezes um charuto é só um charuto, às vezes o paciente quer mudar de sessão porque aconteceu um imprevisto e o imprevisto é real, aconteceu mesmo, né? Tipo, às vezes é só aquilo mesmo. Mas o Lacan fala que essas falas, esses pedidos precisam ser interrogados. Você precisa colocar o sujeito para falar e você ouvir. Por quê? Ou qual que, né? O que que aconteceu? E aí, depois que o sujeito falar, enfim, aí você decide, bom, é possível alterar o horário ou não, tal. Porque se for se tratar, vamos dizer assim, né, de uma demanda pura. Não é disso que se trata, não é esse pedido, né? Que atendendo vai satisfazer, porque não é disso, é sempre uma outra coisa, né? Vai pular para uma outra, para uma outra. E a gente às vezes vê isso, quando a gente responde às vezes alguma coisa, mesmo que você questione por que tal, e você decide fazer alguma. Aí na semana seguinte é uma outra coisa. Aí na outra semana é uma outra. Aí você fala, né? Tem alguma coisa aí, né? Tipo assim, aí já fugiu. Alguma coisa. Por que que toda semana agora tem né, uma, um pedido de mudança de alguma coisa relacionada à sessão? Tem alguma coisa aí, né? Eu acho que a gente. Não, eu vejo um pouco por aí também. E eu penso também no meu processo de análise, assim, de pensar em vezes em que eu demandei coisas do meu analista e teve um momento de espera e parece que em algum lugar eu sabia que aquilo era um pedido não legítimo, sabe assim? Eu falo, mas será que a gente pode mudar o horário de sessão? Já, sei lá, sabendo que não podia mudar ou sabendo que, enfim, tem muito, enfim, a gente vai, isso que eu acho que a Kelly foi cirúrgica, né? A questão não é atender ou não a demanda, é você poder escutar essa demanda, né? E isso, geralmente, a demanda vem muito por WhatsApp ao final de sessão, né? Porque eles são sem vergonha, eles não querem articular ali, né? Então, né, o nosso negócio é trazer para análise essa demanda, né? E daí me parece que ela é intransitiva, tanto porque ela não tem esse objeto, né? Não tem um objeto que vai satisfazer essa demanda, né? Não vai ter algo que alguém vai me dar que eu vou finalmente ser, ter a certeza que a pessoa me ama e que nesse amor eu posso viver em plenitude e paz, né? O nosso objeto, infelizmente, é o objeto do desejo, né? Por mais que a gente não queira. Esse objeto meio que não há, né? Mas também nesse objeto, porque ele é intransitivo e não tem objeto, por um lado ele não pode ser satisfeito, né? O que faz é ele repetir o tempo todo, né? Esse é o segundo lado da falta de objeto que eu acho que a Kelly trouxe, né? Então, o sujeito... Porque é isso, é um lugar comum nosso, né? Quando alguém pede a gente tem um acordo de cordialidade social que a gente é levado a, a ceder, né? O Freud fala nos escritos técnicos, né? Por que não o analista se colocar, né? Quando alguém fala assim, perdi meu marido, por que não o analista
se colocar, eu perdi também. Já perdi meu marido também. O Freud vai falar desse ideal social, né, de uma confidência se paga com outra confidência, né? E aí me parece que tem um circuito das demandas que é feito, né? E o Freud vai apontar, o analista não pode fazer isso porque não se trata de eu e eu. Se trata de um eu que ele mesmo tem uma parte que é obscura e inacessível para ele, né? Por mais que a obscuridade eu trouxe aqui, mas não é a melhor palavra, né? Uma parte inacessível, um estrangeiro que habita ele, que ele está querendo reprimir, ele não quer saber da castração, o conteúdo tem que aparecer deformado no sonho, tem que aparecer com um xixi. A Valéria vai esquecer o nome da Kelly, por mais que às vezes um charuto é só um charuto, justamente porque isso não está acessível à consciência. Se tivesse a consciência, não ia precisar. E daí o Lacan vai falar, né? Nunca vai estar tudo acessível à consciência, porque não é questão de ter ponto cego do analista, né? Que é um termo muito da época. É a nossa própria constituição subjetiva enquanto sujeitos castrados que não têm esse objeto de plenitude e o desejo, a interdição, enfim, tudo que estrutura a castração e o desejo, né? Enfim, eu ia fazer um comentário e falei muito. Incrível. Mas é isso, gente. Eu fechei minha parte. Vamos dar a nossa rodada clássica de tipo o que achamos. Ó, eu sugiro a gente continuar do ponto aqui que a gente parou. Retomamos no 8, semana que vem, fazemos 8, 9, 10 e 11. 2 páginas, a gente mata. E daí, talvez a gente possa até seguir no 5, se a gente tiver ânimo para ler, a gente vai pensar ao longo da semana. Mas é isso, para respeitar nosso decoro aqui de horário. Boa. Calma aí, Kevin, você vai falar. Bom, acho que foi esse texto aqui, comparado com os outros que a gente estava vindo um pouco mais tranquilo. E, bom, acho que é isso. Gostei bastante da discussão de hoje. Sanou as dúvidas que você tá? Sanou essa parte da. Continuo ainda pegando do porquê pode esperar um pouco, mas ajudou bastante. Tá a prova aí que pode esperar a demanda dele, né? Sim. Pegou, mas pode esperar até a semana que vem. Eu gostei bastante também, eu sinto que tá bem atual esse lance da demanda, porque acho que essa semana mesmo a gente estava trazendo quão difícil é não tentar compreender as coisas. E aí, como assim eu vou ouvir e só ouvir? Tipo, eu acho que foi uma dificuldade, assim, e eu acho que esclareceu mais coisas também. E acho que é isso, eu gostei. Depois, né, semana que vem a gente vai falar mais sobre um pouco de transferência, assim, que ele vai falando no texto, e eu acho que é um tema que eu gostaria de entrar também. E acho que um comentário do que você estava falando agora, agora há pouco, né, sobre esse amor, sobre esse objeto que está faltando, ele vai falar um pouquinho depois, na página seguinte, na 624, que a transferência primária está relacionada com o amor também, que é dar o que não se tem a alguém que não quer. E aí o paciente vai esperar isso porque a gente não pode dar nada para ele. E aí eu achei interessante, acho que casou muito com o que você estava falando, assim, vai lá e complementa. Mas eu gostei muito também do texto. Boa. Valéria? Também gostei muito, apesar de ser ainda muito desconhecido para mim, mas trouxe bastante clareza, né? Trouxe luz para as informações do Lacan. Eu acho muito interessante esse novo olhar, para mim, pelo menos, né? É tudo muito novo e cada vez mais eu entendo que não dá para estudar Lacan sozinho. Entendeu? Não tem como, e estudar Lacan através dos comentadores é uma estratégia boa, né? E entender as fontes que ele bebeu também é importante para a gente entender o que ele quer dizer, né, com as interpretações, né? Tipo, ele foi lá na matemática, por exemplo, ele foi, né? Ele vai na cultura, ele muda um ângulo de olhar num quadro, você já vê a coisa de outro jeito, né? Então, eu acho que é interessante esse princípio, assim, sabe? Bem didático, para a gente chegar no ponto que ele traz, que é importante da obra dele. Obrigada, gente. Boa, boa. Ana? Vou conseguir minhas ordens aqui. Gostei bastante também. A escuta é um assunto que me fascina demais.
porque acho que é tentar fazer que alguma coisa aconteça, né? Ali no meio entre um e outro. E se realmente se tem alguma coisa a ver com o inconsciente, essa coisa que vai acontecer, não faz nenhum sentido a gente compreender, né? Porque compreender, entender e fechar e nomear deve ser da parte do consciente. E não tem pergunta mais angustiante do que quando você senta ali como analisando e o analista te fala, e aí, como é que foi essa semana? Fala Uhum, que porra que eu vou falar, saca? Eu acho que uhum, essa já é uma demanda angustiante, assim, e acho também muito legal quando ele fala que a demanda nada tem a ver com isso, não sei o quê, nem sequer a demanda é ele, pois afinal fui eu quem lhe fiz a oferta de falar. Essa oferta de falar é ao mesmo tempo, e faz sentido que seja ao mesmo tempo angustiante e a coisa mais bonita do mundo, assim, porque acho que é uma chance de você fazer com que o sujeito se reconheça como sujeito de verdade, né? uhum. Eu adoro. Enfim, obrigada, viu? Perfeito, perfeito. Kelly? Eu não ia falar nada, mas aí o Luca foi falar do negócio da demanda poder esperar e eu fui ler a frase de novo. Gente, eu não sei não, mas olha só, ele fala assim: é claro que sua demanda se manifesta no campo de uma demanda implícita, aquela pela qual ele está ali. Então, veja, parece que o paciente ele vai chegar ao quê? Com o objetivo, eu quero ser curado, né? De ser revelado a si mesmo, de ser. Aí ele, porque parece que ele começa a colocar, tipo assim, bom, de ser curado de haver uma revelação sobre ele mesmo, de ser levado a conhecer a psicanálise, que nem às vezes nem sabe do que se trata, o que ele está fazendo ali, né? De ser habilitado como analista. Porque, Uhum, veja, no final de análise, pode ser que a pessoa, né, se habilite enquanto, quero me tornar um analista, enfim, né, no fim de análise, no fim de um processo de análise, enfim, né? Aí já abre outro debate, mas enfim, para outro dia. E aí, depois ele fala, sua demanda atual nada tem a ver com isso, porque ele vai caminhar por muitos caminhos de conhecer a psicanálise, talvez querer se tornar analista, mas primeiro ele chega com essa questão da cura, né? Bom, alguém sabe sobre o meu sofrimento, vou lá, preciso amenizar isso que tá demais. E aí depois ele fala, né, que a demanda não tem nada a ver com isso, nem sequer é dele, pois afinal foi eu que fiz a oferta de falar, né? Foi o que a Ana acabou de ler. Mas quando ele fala essa demanda, ele sabe, pode esperar, eu fiquei pensando justamente nisso que ele colocou, nesse monte de coisa que vem depois desse ser curado, que, bom, isso não interessa, isso pode esperar, tipo assim, porque isso é lá na frente, isso, né? Enfim, vamos ver se ele vai continuar falando. Ele tá aqui e eu proponho que ele fale, né? O quê? Não sei, qualquer coisa. E aí tem isso, quero ser curado, vai haver uma revelação, vai saber o que é psicanálise, talvez se habilite como analista. Bom, mas isso aí pode esperar, porque isso não interessa agora, não é disso que se trata. Ele não veio mal sabendo que ele pode querer, no fim de um processo analítico, se tornar um analista. Ele vem, bom, existe um sofrimento, alguém sabe sobre ele, alguém vai conseguir me ajudar a amenizar esse sofrimento. Não sei, gente, pensei nisso, porque de tanto ele falar, eu fui ler de novo aqui o bendito trecho. Não, me ajudou mais ainda agora, Kelly. É que eu já tô antecipando um pouco o que ele vai falar no 8, que eu tô meio encafifado com essas coisas, que ele vai diferenciando aí uma demanda atual de uma demanda antiga e às vezes eu sou meio sistemático de tentar ficar encaixando muitas coisas. E aí é isso, mas ajudou você a retomar que essas demandas de ser curado, ser um analista, e são realmente demandas aí que fica mais como horizonte, né, do paciente, no caso. boa. Eu gosto que a Kelly, meio que sem querer, ela tem muita vibe do nosso grupo, assim, né? Que a gente faz essa passagem meio que para dar uma boa noite, né? Mas ela é hardcore do texto, assim, ela quer discutir o texto e ela perde a chance de falar uma coisa bonita ou dar uma boa noite para todo mundo para poder discutir o ponto do texto que pegou ela. Maravilhoso, maravilhoso.
Mas é isso, gente. Bom final de semana aí pra vocês. Valeu pela companhia. E a gente se vê sexta que vem retomando aí essa parte, tá bom? Valeu, tchau, tchau.